Tem uma enquete aberta na comunidade do canal e no momento o que está vencendo é mais Kamen Rider. Então hoje eu vou mostrar mais Kamen Rider, mas vocês ainda podem votar lá e os resultados lá vão influenciar o que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a linha Fe Kamen Rider Agito de 2001, que era quando a série Kamen Rider Agito estava sendo exibida e que lançou mais 5 figuras diferentes daquelas 5 que foram lançadas que eu mostrei no vídeo anterior. Elas seguem aquela mesma proposta das figuras que eu tinha mostrado antes, e a primeira figura lançada nessa linha foi o Kamen Rider Agito Trinity Form, que tem essa escultura também extremamente detalhada, tentando reproduzir em detalhes o traje da série original. E ela segue mais a proposta da segunda série que eu mostrei de figuras do Kuga com as formas Rising, que ela tenta imitar a linguagem corporal dos Sweet Hectors. E é um trabalho assim de escultura que eu acho lindo pra caramba. Inclusive essa linha, conforme o passar dos anos, a escultura foi ficando cada vez mais bonita, né? A Bandai contratava uns escultores muito bons. Inclusive eu até segui alguns deles no Twitter, quando ainda usava o Twitter. O trabalho de escultura eu acho o grande destaque dessa série, né? Dá pra ver que os detalhes aqui, perto da cintura dele aqui, tem as curvas do tecido do pano, aqui atrás também dos joelhos. Os escultores eles trabalhavam com imagens da série, então a ideia não era só reproduzir um boneco, mas reproduzir os detalhes do traje original. Então aqui tem até a marquinha ali, ó, do zíper do traje emborrachado que fica por baixo do colete do cinto. Então mesmo esses detalhes que são do tecido ou que são do material, a ideia é reproduzir até isso. Então tem algumas figuras que tu vê a fivela do cinto, que tu vê os zíperes atrás. Então essa ideia de uma escultura realista, né, apesar de serem personagens fantásticos, são roupas que existiam de fato porque eles eram filmadas na série. Então o trabalho de realismo é duplicar as roupas, né, os trajes em si. E a forma Trinity é uma combinação das 3 formas anteriores, né, da Ground, da Flame e da Storm. Então esse corpo aqui, ele é basicamente o corpo que é padrão do Agito, né? Só que o colete dele aqui é o colete da forma Ground. Os chifres abertos também ali antes de dar o ataque especial. Daí o braço esquerdo é o braço da forma Storm e o braço direito é o da forma Flame. E ele é feito desse material que é uma borracha dura, ou um plástico mais macio, né? Porque ele tem alguma maleabilidade aqui, ó. E essa figura, ela também ainda tem alguns adesivos, como aconteciam nas primeiras figuras da linha, né? Tem um adesivo dourado que é aqui lá no interior do cinto, daquele mesmo modelo que eu expliquei ali nas figuras anteriores do Agito. É um orifício fundo do cinto para se colar o adesivo dourado metálico lá dentro, e tem uma tampinha de acrílico para depois fechar e dar esse efeito de que parece um vidro que está luminoso lá dentro, igual na série. Tem um outro adesivo que é aqui nesse cristal aqui do peito, né, que ele também é meio translúcido, e tem outro adesivo dourado lá dentro, né, que depende do ângulo da luz, dá um brilho. E dentro da cabeça também tem um adesivo daí metálico vermelho. E os olhos são transparentes, mas com esse granulado para imitar o efeito da lente dos capacetes da série, para a luz bater lá dentro e refletir esse efeito de luminosidade. E conforme as outras figuras, esse Agito Trinity Form, ele também vem com essa peça para colocar no pé, para fazer ele parar em pé. E de acessórios ele tem a alabarda da Stormform e a espada da Flameform, que também são nesse plástico um pouco flexível, todos numa cor só, sem pintura, que são exatamente iguais à espada e a alabarda que vem lá nas figuras anteriores da Form Storm e da Forma Flame. E ele tem essas mãozinhas abertas, porque supostamente esses itens deveriam parar na mão dele, só que às vezes a mão dele parece que é aberta um pouquinho mais do que precisava. E até para do jeito, mas se sacudir muito tem chance de eles caírem da mão dele. Bom, a segunda figura lançada nessa linha foi a Agito Burning Form, que também tem um trabalho de escultura que é lindão pra caramba. Né, que tem esse colete ali, até com as rachaduras ali do colete da Burning Form. Ele é todo detalhadinho, os detalhes do tecido, mesmo padrão das outras figuras. Ele tem até ali a marca também do zíper ali por trás do cinto e entra ali atrás do colete, que também é a emenda onde é o colete. Todos os detalhes, a pintura também é bem bonita, bem feitinha em detalhes. Ele também tem adesivos no núcleo aqui do cinto, que é aquela mesma coisa que eu falei, um orifício. Lá dentro daí tem um adesivo que é esse violeta metálico. Aqui na câmera parece que está mais azulado, mas ele é violeta. E com a tampinha aqui de acrílico para fazer esse efeito de luz lá do fundo do vidro. E dentro dos olhos, né? Só que daí esse aqui o papel é dourado lá dentro. E esses olhos transparentes granulados, né?
Se olhar por esse ângulo, não sei se dá para ver, mas isso aqui, esse transparente aqui da lente é sem cor e a cor ela fica no papel dourado que fica colado lá dentro da cabeça. Daí o Burning Form, ele também vem com uma base ali para colocar no pé, né, como todas as outras vem, o padrão da coleção. E de acessórios, ele vem com aquela espada dupla da Burning Form. Peraí, deixa eu tirar ele um pouco para conseguir o foco aqui na arma. E ela tem a mão direita aqui aberta, que é feita para encaixar essa arma aqui, que também às vezes não fica bem firme, mas fica. Agito Burning Form, bonitão. A terceira figura lançada nessa linha, vocês já devem imaginar, é o Agito, o Shining Form, que é a forma pós-burning, quando o peito do burning ali descasca. E tem essa armadura brilhosa por baixo. Ele também é feito com a escultura nos mínimos detalhes. Ele tem os detalhes, as dobras do tecido ali no cotovelo, embaixo do ombro. Tem todos os detalhezinhos esculpidos aqui no peito. Parece que, sei lá, umas runas. E as pernas são muito parecidas com a do Burning, né? O cinto também. Ou por trás do traje. Aqui tem as dobrinhas de tecido. Aqui atrás do joelho. O zíper do traje ali atrás. Todo ele bem detalhadinho, a pintura também reproduz bem a pintura das cores do traje original. Ele também tem aqueles dois adesivos, né? Um no núcleo do cinto e o outro dourado lá dentro da cabeça para dar esse efeito do brilhoso dos olhos. E também tem um outro adesivo que é ali no peito, né? Um dourado lá dentro do peito, que tem essa tampinha também que é transparente e dá esse efeito de brilho dourado. E até tem tipo umas inscrições, umas linhas, um símbolo, acho que não dá para ver na câmera, ali ó. Parece uma cruz que fica lá dentro, por trás do cristal, e esse aqui é uma pecinha que ela é completamente transparente, né? A cor dela, esse dourado, é do adesivo lá do fundo, ela é completamente transparente, sem cor. E ele também tem a base, para parar em pé. E de acessório, ele vem aquela mesma espada do Burning, só que na forma dela dividida em duas armas separadas, né? Deixa eu pegar aqui a do Burning para mostrar para vocês. A do Burning é a versão inteira. E a do Shining é equivalente aqui, só que dividida em duas partes. E daí ela é feita de um jeito para ser colocado nas duas mãos dele. Não que necessariamente pare também, porque tem aquele problema que eu falei que as mãos deles parecem que são um pouco mais abertas do que precisava. E às vezes elas ficam meio bambas. Se sacudir muito, corre o risco de cair. Mas eis o Agito Shining Form. A quarta figura lançada nessa série foi, obviamente, o Hikawa Kamen Rider G3X. E eu acho esse aqui ele tá mais bonito ainda do que o G3, o primeiro que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? Porque também ele tem todos os detalhes, tem esses detalhes de tecido na parte de atrás da roupa, só que o traje do G3X tem um traje de pano aqui embaixo, dá pra ver aqui as rugas aqui do pano, e é um pano diferente, né? Um pano que não é tão aquele emborrachado, ele dobra muito mais, ele faz mais esses efeitos de curva de panejamento do que os trajes do Agito. Só que daí tem essas placas aqui de armaduras, inclusive aqui a reprodução da faixa que segura essas placas laterais. Nos braços também, ali por dentro, dá pra ver. E ele é bonitão pra caramba, também nesse plástico que é uma borracha dura, um plástico macio. Mas o colete dele e o cinto são daquele plástico duro, né? Um plástico bem duro para dar esse efeito de armadura, igual aos coletes do Okuga. Né? E com essa pintura que é bem brilhosa. Tá tão brilhosa aqui que o reflexo até não deixa mostrar direito. Mas aqui na parte de trás aqui tem a bateria dele também, toda pintadinha, só que daí aqui não é tão duro assim, né? O plástico mesmo do corpo, é a frente aqui o cinto, que é esse plástico diferente. E ele tem adesivos, ele tem um adesivo aqui no cinto ali, que é o medidor de energia da armadura dele. Tem ali o adesivo do símbolo distintivo da polícia no peito. Tem aqui o G3X colado. E nos pulsos aqui, esse metálico dos pulsos também é um adesivo, que eu esqueci de comentar quando eu mostrei o G3 no vídeo anterior. O G3, a primeira forma, também tem adesivos metálicos aqui em volta do pulso. E ele tem a basezinha dele, para ele ficar em pé. E ele vem com acessórios, que não sei porque os acessórios do Hikawa são transparentes, como eu comentei, né? A GM01. Só que no modo autônomo, né, que na figura anterior ela estava acoplada ali com lança-granadas, o G02, e ela tem um espacinho aqui do lado, um pequeno orifício, que com muito equilíbrio é possível prender ela aqui na perna dele. Ficar estiloso antes de sacar a arma.
mas ela é feita para parar na mão também, né? Para chamar Kaijin de anjo na bala. E ele também vem com a metralhadora aquela dele, que é aquela maleta que se desdobra que vira metralhadora. Né, o melhor jeito de resolver uma questão com um Kaijin é chamar ele na metralhadora giratória, que também cabe na mão dele, né, esse trabucão enorme, que é transparente, não sei porquê, né, as armas do Rikal decidiram que era transparente, ele pode ficar com essa trabucão na mão e a GM-01 aqui presa na cintura, aqui do lado da perna, mas também é possível fazer a acoplagem, né? Porque na série tem aquele modo que elas acoplam para virar o lança-míssil aquele, então tem um encaixe aqui, ó, embaixo do cano da arma, que a mira que telescópia da GM-01 encaixa aqui, ó, e fica aquela arma combinada. Só não tem, deixa eu tirar ele aqui para ver, só falta ter o míssil aquele preso na frente, mas pode colocar na mão dele nesse modo trabucão enorme aqui, para intimidar os anjos, Deus e todo mundo mais. E a quinta e última figura dessa linha é o Kamen Rider Exceed Gills, que é o power-up do Gills, né? Que ele também é todo bonitão, todo detalhado, o traje dele ali nos mínimos detalhes, como é preto, não sei se dá para ver direito. O traje original, né, uma armadura que parece borracha, parece orgânico e tem umas juntas flexíveis ali. Era assim que funcionava na série, então ele imita bem esse efeito. E ele também é desse mesmo material dos outros, só que o cinto dele, que é o do plástico, feito desse plástico mais duro e com essa pintura metálica. Ele tem esse monte de ponta aqui no corpo, que são todas peças separadas que encaixam. Inclusive aqui os ferrões aqui do calcanhar são essas peças encaixadas. Aqui tem todo o detalhe de onde sai aqueles tentáculos dele e tal. E o adesivo, ele tem um adesivo lá no fundo dos olhos também, esse vermelho metálico, e no peito ele tem um bem pequenininho assim, ó. Tem um adesivo bem pequenininho que se cola no peito e uma peça transparente também bem pequenininha, que é bem difícil de montar e tem que ter muito cuidado para não perder ela quando está colando. E essa peça transparente que encaixa em cima ali para fazer esse efeito que parece um cristal. E além disso ele tem as garras, aquelas aqui, ó, as garras estendidas que, do mesmo jeito do outro, né? Ele tem esses pinos aqui do lado e as garras tem o furinho aqui, que a ideia é ficar com as garras encaixadas, só que essas garras, se tu bater um pouquinho, elas caem. Elas não são tão bem presas assim. Vou encaixar o outro lado aqui. Ó, e ele fica assim, bonitão. Né, o verde dele é mais metálico. No vídeo, por causa da minha iluminação aqui, que não é tão boa, parece mais escuro, mas vendo ao vivo assim é um verde mais claro. Mas ele reproduz em detalhes ali todas as características do traje original, né? O trabalho de escultura, como eu falei, dessa coleção é linda, e para mim são as figuras assim mais bonitas que tem, são os dessa linha, né? Bonitas e por um preço acessível, porque tem outras figuras que são lindas também, só que são umas figuras grandonas e caras pra caramba. E eu acho muito mais bonito essas que não têm articulação, mas tem essa preocupação em reproduzir os materiais dos trajes, né, em detalhes, essa questão de reprodução realista, assim. E depois eu vou mostrar pra vocês, porque não é só Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, todos eles tiveram figuras dessa linha. E geralmente eram os mesmos escultores que eram convidados para fazer as figuras das franquias diferentes. E daí mostrando todos aqui pra vocês. Deixa eu organizar eles aqui. O Gills, né, ele tem a base ele também, só que a base dele é transparente. Por que? Não sei. Deve ser sobrou do material do trabuco do Rikal. Bom, aqui estão todas as figuras da linha, né, da segunda série de figuras do Kamen Rider Agito, que foi lançado em 2001. Todos eles são muito lindões. Se vocês procurarem bastante, conseguem achar algumas dessas figuras ainda por aí no mercado de usados. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido todo mundo também a seguir o canal, porque a meta agora é chegar aos 1000 inscritos, que é um dos requisitos para poder monetizar o canal. Sintam-se livres a comentar também aqui nos comentários. Quem quiser fazer perguntas pode fazer também, que se eu souber eu respondo. E tá a enquete aberta lá também na comunidade do canal, para quem quiser votar sobre qual será o tema do próximo vídeo. E obrigado e até o próximo vídeo.